Olá, amigos. A lição de domingo traz como título uma das perguntas mais famosas da história. Por acaso você é o rei dos judeus? Leia comigo Marcos capítulo 15, diz, verso 1. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, com anciãos e escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos então interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu, Tu o dizes. Muito curioso o que está acontecendo aqui. Há uma ironia presente na história, porque eles estão tentando acusar Jesus de algo, de sedição, de tentar usurpar o trono romano. Os próprios judeus, preocupados com Roma, que eles tanto odiavam. Pilatos percebeu de alguma forma de que havia ali uma cena tramada, uma acusação que era falsa, e ele tenta então levantar algo de Jesus, mas em seu medo político e tentando resolver tudo de uma forma política, Pilatos se esquece de ter um compromisso com a verdade. Um outro evangelho destaca que quando Pilatos pergunta a Jesus, És tu o rei dos judeus? A resposta de Jesus é mais profunda. Jesus olha para ele e pergunta, esta pergunta, este questionamento, vem de você mesmo ou outros te disseram? Em outras palavras, o que você está tentando pensar sobre mim, indagar sobre mim, vem de você? Ou o que você conhece sobre mim é porque outros lhe disseram? Qual é a tua experiência para comigo? Isso acontece muitas vezes em nossos dias. Tentamos aceitar Jesus só pelo argumento dos outros, tentamos negar Jesus só pelos argumentos dos outros, odiar Jesus ou amar Jesus pelos outros, mas e qual é a sua e a minha experiência para com Deus? É a grande pergunta que todos nós deveríamos fazer. A ironia da história é de que o rei do universo, não dos judeus, não do Império Romano e não apenas deste mundo, mas o rei do universo estava ali. Nem Pilatos, nem o sinédrio, nem os escribas, nem os soldados, ninguém queria reconhecer. Em 2007, o jornal The Washington Post fez uma incrível experiência social. Colocaram ali no metrô de Washington Yoshua Bell, um dos maiores violinistas da atualidade, para tocar ali no metrô disfarçado, como se fosse um desses músicos de rua tentando juntar algum dinheiro. Yoshua Bell, que chegava a cobrar o ingresso mais barato do seu show, cerca de $100 até $500 o ingresso para assistir o seu show, começou a tocar ali por cerca de 1 hora ali no metrô, e as pessoas passavam sem reconhecer quem estava ali, e ali estavam um dos maiores violinistas de todos os tempos, tocando com o seu Stradivarius de cerca de $4 milhões avaliado na época. Em cerca de quase de 1 hora de apresentação, Yoshua Bell, ele colocou ali no seu violino para que as pessoas contemplassem as maiores apresentações que ele podia. Mas eles arrecadaram em cerca de 1 hora apenas $25, contando que uma mulher que o reconhecera, a única que o reconheceu, colocou $20 de caixinha ali. As pessoas estavam diante dos maiores violinistas de todos os tempos, queria se apresentar ali naquela cidade, inclusive, cobrando $100 a $500 no ingresso, e não reconheceram, não valorizaram. Sabe, a verdade pode estar diante de nós, o magnífico pode estar diante de nós, e nós não contemplarmos. Diante de Pilatos estava o rei do universo. Ele não reconheceu por medo de Roma, por medo da opinião popular, do apoio do sinédrio, ele queria olhar Jesus com os olhos dos outros. Mas hoje eu gostaria de convidar você a fazer diferente de Pilatos, a contemplar Jesus a partir dos seus próprios olhos, da sua experiência própria para com ele. Jesus está desejoso de ter uma experiência própria com você e comigo, relacionamento espiritual. E você vai continuar olhando Jesus a partir dos olhos dos outros, da experiência dos outros apenas, ou quer ter também a sua própria experiência para com Deus? Pense nisso.